trabalho duro não enriquece ninguém de forma garantida, e simplesmente poupar dinheiro todos os meses é frequentemente o caminho mais rápido para assegurar que você termine a vida frustrado. Essa afirmação inicial parece completamente errada para a maioria, mas o que vou te dizer agora poucas pessoas ouvem antes dos 40 anos e negam veementemente. A sociedade foi desenhada para manter as massas correndo em uma roda infinita. Existe um sistema financeiro projetado para extrair o capital de quem desconhece as regras reais do jogo. E enquanto você sentir indignação contra as engrenagens visíveis dessa estrutura, continuará perdendo o seu precioso tempo e também o seu suado patrimônio. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes ao longo das minhas próprias experiências. Homens bons e trabalhadores que chegam ao fim de suas vidas sem uma base sólida. Eles seguem todas as diretrizes convencionais, e mesmo assim, a prosperidade escapa de suas mãos repetidamente. A instituição sempre soube que o problema não está no esforço. O grande erro reside nas correntes invisíveis que aprisionam a mentalidade do homem comum. Não são barreiras físicas, mas sim vícios comportamentais profundos que sabotam qualquer tentativa de construir uma verdadeira fortaleza financeira. A ordem observa essas armadilhas há séculos e percebe exatamente como elas drenam silenciosamente as reservas de quem tenta progredir na vida material. Mas isso é só a superfície de um oceano escuro e profundo. A raiva que você sente ao olhar para sua conta bancária e perceber que os números nunca fecham é completamente justificada. As instituições lucram exatamente com a sua dificuldade e exaustão, enquanto você continua pagando impostos inflacionados para sustentar um mecanismo que não funciona. O primeiro comportamento destrutivo que devemos analisar rigorosamente é o vício da sorte. É a crença perigosa de que o sucesso financeiro virá através de um evento mágico e repentino. A fraternidade abomina essa mentalidade, porque ela transfere o controle do seu próprio destino para as mãos invisíveis do puro acaso e da imprevisibilidade total. Muitos gastam fatias expressivas do seu capital semanalmente em jogos de loteria, apostas esportivas e promessas vazias de atalhos rápidos. Eles financiam sistemas matematicamente desenhados para que a casa sempre saia vencedora. É uma tributação cruel sobre a falta de conhecimento matemático, onde a esperança cega substitui completamente o planejamento estratégico e a ação racional. A probabilidade estatística de enriquecer repentinamente através de uma aposta é tão pequena que depender disso é uma ofensa contra o seu próprio futuro. Cada pequena quantia depositada nessas ilusões representa uma parcela do seu legado sendo voluntariamente jogada fora. E o sistema incentiva ferozmente que você continue alimentando e acreditando nessa falsa esperança irreal. O que poucos sabem é que esse comportamento de aposta constante destrói algo muito mais valioso que o próprio dinheiro perdido no processo. Ele corrói gradualmente a sua capacidade de pensar a longo prazo. A mente viciada no atalho imediato perde completamente a habilidade de compreender o imenso poder dos juros compostos ao longo do tempo. Quando você compreende profundamente o conceito da matemática financeira, percebe que o verdadeiro tesouro não se constrói com bilhetes premiados, mas com a acumulação constante e disciplinada. A antiga tradição ensina que a construção de um patrimônio exige paciência contínua, cálculos precisos e a colocação cuidadosa de cada pedra ao longo das décadas da vida. O milagre dos juros compostos trabalha silenciosamente a seu favor quando você abandona a ilusão do enriquecimento instantâneo e foca na disciplina. Enquanto a maioria joga fora pequenos valores, buscando uma sorte improvável, os iniciados nos fundamentos matemáticos direcionam cada centavo para investimentos que geram retornos consistentes e multiplicam silenciosamente suas próprias reservas financeiras. A magia do mundo financeiro opera nas sombras das planilhas e no silêncio absoluto das contas protegidas. É preciso compreender que o tempo é o recurso primário para multiplicar ativos de forma consistente e segura, sem qualquer espaço para improvisos. A construção cuidadosa elimina completamente a fragilidade inerente àqueles que dependem de prêmios inconstantes e apostas vazias. A falta de previsibilidade nos jogos de azar gera uma ansiedade que destrói o foco necessário para o trabalho diário. O membro da ordem sabe que a tranquilidade mental é o ativo precursor de qualquer fortuna. Somente com a mente fria e distante do frenesi das apostas é possível enxergar as reais oportunidades de mercado. Em vez de tentar prever o imprevisível, dedique sua energia para entender os ciclos econômicos reais. As crises e os períodos de expansão oferecem oportunidades matemáticas tangíveis de multiplicação de patrimônio para quem está preparado.
A verdadeira sorte favorece apenas aqueles que acumularam capital durante a normalidade para agir cirurgicamente durante as janelas de oportunidade. O dinheiro depositado na esperança irracional poderia estar comprando participações em negócios produtivos. Pequenos aportes mensais em ativos geradores de renda formam uma bola de neve financeira irrefreável ao longo dos anos. A sua reserva não precisa de magia para crescer. Ela precisa de previsibilidade matemática, alocação estratégica de capital e execução disciplinada ininterrupta. E aqui é onde a coisa fica séria e adentramos o segundo hábito destrutivo, o vício da reclamação crônica. Esta é talvez a corrente mais pesada que prende o homem comum na miséria perpétua. Terceirizar a culpa pelo seu próprio fracasso financeiro para o governo ou para o seu patrão é o caminho definitivo para a mediocridade. A indignação contra a corrupção política ou contra salários considerados injustos é uma resposta natural e emocionalmente compreensível. No entanto, ficar preso nesse estado de vitimização não altera um único centavo na sua realidade econômica. A Irmandade sempre enfatizou que a verdadeira responsabilidade pela sua condição atual recai inteiramente sobre os seus próprios ombros. Ao culpar fatores externos, você entrega o poder de transformar a sua própria vida para entidades que não têm nenhum interesse real no seu sucesso. O Estado não vai salvar a sua velhice e o seu empregador não tem a obrigação moral de construir a sua fortuna. O mercado funciona exclusivamente baseado em entrega de valor. Os obreiros que buscam o verdadeiro conhecimento ancestral entendem que o ambiente econômico é apenas um tabuleiro com regras específicas. A inflação, as taxas de juros e a política fiscal são variáveis constantes no cenário macroeconômico. Você deve aprender a proteger o seu tesouro contra esses fatores em vez de apenas chorar passivamente pelas injustiças do mundo. Se o seu salário não é suficiente, a dura realidade é que você não está oferecendo uma habilidade suficientemente rara e valiosa para o mercado. O princípio esquecido da economia determina que somos recompensados proporcionalmente à dificuldade dos problemas que conseguimos resolver. Reclamar da remuneração jamais vai aumentar o seu capital de forma sustentável e constante. Reconhecer que o seu valor comercial depende puramente das soluções que você entrega é uma verdade brutalmente libertadora. O mercado remunera a competência extrema, a raridade e a capacidade de suportar riscos de maneira calculada. A lamúria perde todo o sentido quando você finalmente aceita a sua responsabilidade e assume o controle pleno do seu destino financeiro. A transformação começa no momento exato em que você absorve essa verdade incômoda e substitui o lamento contínuo pela aquisição agressiva de novas competências. O tempo que seria desperdiçado resmungando sobre a injustiça deve ser imediatamente redirecionado para a execução rigorosa do seu próprio trabalho diário e para o aprimoramento profissional focado e ininterrupto. O ressentimento direcionado aos mais ricos apenas envenena a sua própria capacidade de observar e aprender as estratégias que eles utilizam. Em vez de amaldiçoar quem acumulou um lastro considerável, analise friamente como essas pessoas operam no mercado, como investem os seus lucros e como escalam os seus próprios negócios com inteligência e enorme eficiência. Compreender a mecânica do valor percebido é essencial para aumentar a sua renda ativa. Os clientes ou empregadores pagam por resultados tangíveis que aliviam suas próprias dores. O conhecimento ancestral nos orienta a focar inteiramente em nos tornarmos indispensáveis e altamente produtivos, deixando que a remuneração abundante seja a consequência natural de uma utilidade impecável e insubstituível. Assuma a culpa total pelo estado atual das suas finanças. Essa aceitação dolorosa é o rito de passagem necessário para abandonar a postura de vítima. O homem que admite seus erros financeiros passados ganha a clareza para não repeti-los, construindo as fundações do seu sucesso a partir de uma visão fria, implacável e extremamente realista. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa estrutura de controle. A armadilha mais perversa não está nos impostos cobrados ou nos baixos salários. Ela reside nas suas próprias escolhas diárias e na necessidade desesperada de demonstrar status social para pessoas que não se importam minimamente com você ou com a saúde do seu futuro. O terceiro e mais letal comportamento condenado por qualquer mente racional é o vício da ostentação financiada. Comprar itens que depreciam rapidamente usando crédito parcelado em inúmeras vezes é assinar um contrato de escravidão moderna. O ofício rejeita categoricamente essa vaidade ilusória que destrói silenciosamente o amanhã para sustentar uma aparência vazia no presente momento.
Veículos de luxo parcelados em 60 meses, aparelhos celulares comprados com juros abusivos e roupas caras que devoram o seu limite de crédito. Tudo isso forma uma prisão de aço disfarçada de sucesso. Você antecipa os seus desejos pagando um prêmio exorbitante para o sistema financeiro, enriquecendo banqueiros enquanto empobrece a sua própria família diariamente. A matemática por trás do crédito ao consumidor é cruel e completamente insensível às suas necessidades. Ao financiar o seu estilo de vida, os juros compostos operam vigorosamente contra você. O segredo guardado pelas mentes prósperas é que cada parcela assumida representa um pedaço inestimável do seu tempo de vida, sendo penhorado para enriquecer um estranho. A verdadeira instrução reside na arte da paciência estratégica. Trata-se da disciplina de diferir a gratificação atual para garantir uma paz duradoura no futuro. O iniciado na compreensão financeira constrói seu patrimônio silenciosamente e sem nenhum alarde. Ele sabe perfeitamente que a riqueza real é invisível aos olhos destreinados e reside na absoluta tranquilidade mental e financeira. A ostentação prematura é o veneno que corrompe a fundação do império ainda na base. Renunciar ao aplauso momentâneo da sociedade consumista é uma prova inquestionável de maturidade. A verdadeira riqueza está em ter boas opções garantidas para amanhã, em vez de acumular obrigações e dívidas excessivas para tentar exibir um sucesso puramente fictício hoje mesmo. É essencial compreender a diferença colossal entre ser rico de verdade e apenas parecer rico para a sociedade. A aparência exige gastos constantes e elevados para ser mantida, drenando os seus recursos mensais. A riqueza autêntica é justamente o dinheiro não gasto, aquele montante que permanece investido e crescendo pacientemente no escuro, compondo sua fortaleza invisível. Neste momento da nossa sessão, você já deve compreender como o mecanismo geral opera contra o cidadão desatento. Aquele sentimento inicial de raiva contra o sistema deve agora ceder espaço para uma lucidez puramente analítica e calculista. As regras existem e não vão mudar porque você as considera imorais. Você precisa aprender a jogar com estratégia. Ao eliminar o vício mortal da sorte efêmera, recusar categoricamente o vício passivo da reclamação e destruir o vício vaidoso da ostentação financiada, você limpa o terreno para edificar sua obra. O conhecimento profundo das regras matemáticas aplicadas ao dinheiro funciona como um escudo poderoso, blindando o capital contra as muitas armadilhas sedutoras da nossa sociedade atual. Cada pequena quantia de dinheiro poupada através da eliminação dessas 3 falhas comportamentais e direcionada para a construção do patrimônio atua como um tijolo bem posicionado. O legado que você vai deixar para os descendentes dependerá exclusivamente da disciplina rigorosa mantida durante anos e da sabedoria aplicada diariamente em suas decisões financeiras aparentemente banais e rotineiras. Este despertar é um privilégio singular que demanda responsabilidade imediata e execução implacável. Comece hoje a redirecionar o fluxo dos seus rendimentos e elimine qualquer gasto feito apenas para impressionar. O controle total e absoluto do seu orçamento mensal é o primeiro passo obrigatório rumo à sua verdadeira independência econômica e também a mais fundamental liberdade duradoura. Invista seriamente o tempo que você antes perdia reclamando para aprender sobre ativos reais e alocação correta de capitais. O encontro ritual com a matemática dos juros compostos mudará para sempre a forma como você enxerga cada moeda. Proteja a sua base sólida e recuse as armadilhas fáceis do lucro ilusório, valorizando apenas a recompensa do trabalho constante. Eu compreendo que abandonar hábitos profundamente enraizados exige um esforço monumental. O sistema trabalha ativamente, todos os dias, para reconquistar a sua atenção e drenar os seus fundos monetários essenciais. A mídia continuará tentando te bombardear com propagandas desenhadas por especialistas, com o objetivo claro de tentar convencê-lo a gastar o dinheiro que você ainda precisa guardar. Mas agora você está diante de uma escolha fundamental que definirá o resto dos seus anos. Continuar no caminho da maioria significa aceitar passivamente uma velhice marcada pela escassez dolorosa e pelo desespero silencioso. O caminho do mestre que domina a si mesmo, por outro lado, exige o sacrifício temporário de confortos limitados e pequenos prazeres estritamente imediatos. O conhecimento transforma o desespero inicial em uma vantagem extraordinária e tática. Você deve nutrir profunda gratidão por ter despertado desse sono social enquanto ainda há tempo hábil para agir de forma correta. Muitos passam a vida inteira caminhando direto para o mais triste abismo financeiro, rindo e consumindo alegremente os mais diversos tipos de produtos supérfluos. O
O sucesso genuíno é invariavelmente forjado no escuro, sempre distante dos aplausos e da falsa aprovação barata das multidões alheias. Continue lapidando a si mesmo e aperfeiçoando o seu caráter com a exata mesma seriedade que você deve sempre dedicar à construção minuciosa das suas finanças pessoais. O tempo, infalivelmente, revelará a imensa qualidade da sua obra duradoura. Se isso fez sentido para você, deixa o like e se inscreve. Me ajuda demais e não te custa nada. Compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar dessa ilusão financeira e continuar a jornada de aprimoramento constante junto conosco. E lembre-se, o verdadeiro patrimônio começa sempre pela mente focada e por escolhas feitas com extrema clareza e razão.